Bom dia, estamos no dia 70 de leitura da Bíblia. Começaremos com Mateus capítulo 13, versículos de 24 a 58. A parábola do joio. Jesus lhe propôs outra parábola dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: Patrão, o Senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: O Senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O joio? O dono da casa respondeu: Não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixam que cresçam juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntem primeiro o joio e arranquem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. A parábola do grão de mostarda. Jesus lhe propôs outra parábola dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar em seus ramos. A parábola do fermento. Jesus lhe contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. O uso das parábolas. Jesus disse todas essas coisas às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: Abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. A explicação da parábola do joio. Então, despedindo-se das multidões, Jesus foi para casa, e aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: Explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu: O que semeia a boa semente é filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é ao fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será nos fins dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam mal, e o lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. A parábola da pérola. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. A parábola da rede. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. E quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será nos fins dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus entre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Coisas novas e velhas. Então Jesus perguntou: Vocês entenderam todas essas coisas? Eles responderam: Sim. Então Jesus lhe disse: Por isso todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Jesus é rejeitado em Nazaré. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: De onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria, e os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas?
todas as suas irmãs não vivem entre nós, então de onde lhe vem tudo isto? Escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: Nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Levítico capítulo 19. A repetição de diversas leis. O Senhor disse a Moisés: Fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: Sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Cada um respeite a sua mãe e o seu pai e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando oferecerem um sacrifício pacífico ao Senhor, ofereçam-no para que vocês sejam aceitos. Podem comer dele no dia em que oferecerem e no dia seguinte, mas o que sobrar, no terceiro dia, será queimado. Se uma parte dele for comida no terceiro dia, é abominação, não será aceita. Quem dele comer levará sua iniquidade, porque profanou coisas santas do Senhor. Por isso será eliminado do seu povo. Quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher as espigas caídas. Não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tiverem caído no chão. Deixe-as para os pobres e estrangeiros. Eu sou o seu Senhor, o Deus de vocês. Não furtem, não mintam, não usem de falsidade uns com os outros. Não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome de seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprima nem roube o seu próximo. Que o pagamento de trabalhador diarista não fique com você até a manhã seguinte. Não amaldiçoe o surdo, nem ponha tropeço diante do cego, mas tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não seja injusto ao julgar uma causa, nem favorecendo o pobre, nem agradando o rico. Julgue o seu próximo com justiça. Não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo, nem atente contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Guarde os meus estatutos, não permita que os seus animais se ajuntem com os de espécie diversa. Não plante semente de duas espécies em seu campo, nem use roupa de dois tipos diferentes de tecido. Se um homem tiver relações com uma mulher, e esta for escrava prometida a outro homem, mas que não foi resgatada nem posta em liberdade, então deverá haver punição. Não serão mortos, pois ela ainda não havia sido libertada. O homem, como oferta pela sua culpa, trará um carneiro ao Senhor à porta da tenda do encontro. Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação diante do Senhor pelo pecado que o homem cometeu, e o pecado lhe será perdoado. Quando entrarem na terra e plantarem todo tipo de árvore frutífera, os frutos dessas árvores lhes serão vedados. Nos primeiros 3 anos serão impuros para vocês, não poderão comê-los. Porém, no 4º ano, todo o fruto dessas árvores será santo, será oferta de louvores ao Senhor. No 5º ano, vocês poderão comer os frutos para que as árvores aumentem a sua produção. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não comam nada que tenha sangue, não façam adivinhações, nem pratiquem magia. Não cortem o cabelo nas têmporas, nem danifiquem as pontas da barba. Pelos mortos não façam cortes no corpo, nem ponham marca nenhuma sobre vocês. Eu sou o Senhor. Não desonre a sua filha, fazendo dela uma prostituta, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Guardem os meus sábados, reverenciem o meu santuário. Eu sou o seu Senhor. Não se voltem para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procurem, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Fiquem em pé na presença dos idosos, honrem a presença do ancião e temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimam o estrangeiro que peregrinar na terra de vocês. Tratem o estrangeiro que peregrina entre vocês como tratam quem é natural da terra. Amem o estrangeiro como amam vocês mesmos, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Pesos e medidas justos. Não cometam injustiça no juízo.
nem na vara para medir, nem no peso, nem na quantidade. Tenham balanças justas, pesos justos e medidas de cereais e de líquidos que sejam justas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Guardem todos os meus estatutos e cumpram todos os meus juízos. Eu sou o Senhor. Provérbios, capítulo 29. Quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente, sem que haja remédio. Quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, então o povo lamenta. Quem ama a sabedoria, alegra o seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. O rei justo traz estabilidade ao país, mas o amigo de impostos o leva à ruína. Quem lisonjeia o seu próximo está armando uma rede para os seus pés. Na transgressão do homem mau há uma armadilha, mas o justo canta e se alegra. O justo se interessa pelo direito dos pobres, mas o ímpio não se importa com isso. Os zombadores alvoroçam a cidade, mas os sábios acalmam os ânimos. Se o sábio discute com um insensato, quer este se enfureça, quer se ria, não haverá descanso. Os homens sanguinários odeiam o íntegro, mas os retos procuram o seu bem. O tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e a reprime. Se um governador dá atenção a palavras mentirosas, todos os seus servos virão a ser perversos. O pobre e o seu opressor têm algo em comum. É o Senhor quem dá luz aos olhos de ambos. O rei que julga os pobres segundo a verdade, firmará o seu trono para sempre. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma e envergonha sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Corrija o seu filho e você terá descanso. Ele será um prazer para a sua alma. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O servo não se emendará com palavras, porque mesmo que entenda, não obedecerá. Você viu alguém que é precipitado no falar? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Se alguém mimar o escravo desde a infância, por fim, ele vai querer ser filho. A pessoa colérica provoca discórdias e quem facilmente fica irado multiplica as transgressões. O orgulho do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito obterá a honra. Quem tem parte com o ladrão odeia a própria alma, mas ouvindo a maldição permanece calado. Quem tem medo dos medos cai numa armadilha, mas o que confia no Senhor está seguro. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas a justiça do Senhor vem para todos. Para os justos, a pessoa iníqua é abominação, e o reto em seu caminho é abominação ao ímpio.